Hoje, né, nesse 31º encontro, né, nós vamos estudar o capítulo 24 do livro Nos Domínios da Mediunidade, ditado pelo espírito André Luiz, a psicografia de Francisco Cândido Xavier. No capítulo 24, vai estar relatando sobre a luta expiatória. Antes da gente adentrar no que o livro nos traz de aprendizado, vamos entender um pouco o termo expiação. Expiatione, que vem da palavra do latim, na Bíblia, ela traz como significado de reconciliação, sangue, remissão dos pecados e perdão. Alguns termos também traz como expiatione, só que hoje, pelas traduções sucessivas que foram sofrendo, então os termos mais conhecidos hoje são esse aqui. Expiação também vem o significado como expiar, reconciliar e pacificar. Nós vamos observar que ao longo praticamente de quase que toda a existência da humanidade, há a expiação, o processo de expiação. E pode ser uma expiação individual, pode ser expiação em grupo, como expiação coletiva. Se nos remetermos há 2000 anos atrás, exatamente na época em que Jesus começou todo o seu trabalho ali pela região da Galileia até alcançar Jerusalém, nós vamos observar que há uma coletividade imensa ali em provas de expiação. São os leprosos. E quem são esses leprosos? Por que eles estão passando por essa condição dessa moléstia? Qual o motivo de tantas pessoas ao mesmo tempo naquela condição de sofrimento e de abandono? Principalmente o abandono, terem de ser isolados por causa da transmissividade da própria doença. Se retornarmos ao ano antes de Cristo, ao ano 700, em torno de 750, o imperador sírio, Salmanasar, ele liderou praticamente toda uma expansão do Império Sírio. E o que esses soldados faziam? Eles haviam desenvolvido já toda uma parte de equipamento bélico, que mais tarde, inclusive, os próprios romanos vão usufruir disso, utilizar, como a biga sendo transicionada por 2 ou 4 cavalos, um dispositivo de lançamento de pedras chamado de catapulta, ou até mesmo lançamento de bolas embebecidas em azeite e com fogo. Então, eles, há 750 anos de Cristo, eles haviam desenvolvido tudo isso. E se tornaram, expandindo o império deles, e invadiram várias vilas. E por muita crueldade desses soldados, o que eles faziam? Invadiam as vilas e incendiavam as choupanas com as pessoas dentro, não dando tréguas, nem uma chance praticamente de se defenderem. Matava praticamente todos os homens, queimava vivos os mais velhos, os idosos, e escravizava as mulheres com interesse mesquinhos e as crianças, que poderiam, à medida que cresciam, era mais fácil deles dominar. As crianças mais rebeldes também, eles cometiam o mesmo ato de incendiá-las vivas. Nem se dava ao trabalho de aniquilar antes para depois cometer o delito. Só que as leis universais, elas são implacáveis com o tempo. Então, um dia virá que aquele que plantou a dor, ele haverá de colhê-la. Então, esses habitantes daquele período, então, de 2000 a.C., são as encarnações desse pessoal do Império Sírio. A Síria, na realidade, era o Império da Assíria. Então, são esses assírios que estão ali agora encarnados e expiando, através da moléstia, da doença, a lepra. E o isolamento, porque como eles não valorizavam a presença de outros povos, de outras comunidades, se julgavam muito superior, então para eles era uma ralé que não podia conviver junto com eles. Da mesma forma, as leis universais implantam que eles também têm que ser isolados
da sociedade. Então, por isso que ocorre naquela época, até praticamente nos dias atuais, ainda há alguns procedimentos que são realizados da mesma forma. A pessoa detecta que está com a lepra, ela vai para um processo de tratamento, mas também de isolamento. Então, ali está um exemplo de reconciliação com as leis divinas, expiação. Há expiações também individuais, expiações em grupos. Vamos dar um outro exemplo também de expiações coletivas. Estudando um pouco sobre a condição do continente africano, nós vamos observar que, já na época do Império Romano, havia algumas incursões até pelo continente africano, mas não havia aquela, vamos falar, avanço em domínio para questões escravocráticas. Porque eles já haviam, na Europa também, muitas vezes, havia o domínio dos povos e os romanos eles fazem algo diferente. Eles não escravizam aquela comunidade. Na realidade, eles levam um pouco já até da cultura deles para aquelas regiões, ensinando eles, inclusive, a construir habitações mais adequadas, que foi o caso, por exemplo, da própria Espanha, da própria Gália, hoje atual França, Portugal, que inclusive a divisão entre Portugal e Espanha se deu por causa de uma tribo muito guerreira, que é a tribo dos lusitanos. E os romanos respeitaram aquela tribo, depois que eles foram dominados, e deixaram que eles dividissem e ficasse separado realmente a área. Mas ensinou a eles as construções, como construir tijolos. Então não foi um processo só de usurpação, levou também um progresso ali. Não houve uma escravização direta. Eles tinham que pagar os impostos, mas eles tinham a liberdade de se agir. Assim também foi até no próprio período com relação a Israel. Agora, com relação ao continente africano, então, as incursões do Império Romano no continente africano se dá mais em questões comerciais, principalmente com relação ao Egito. Não havia interesse em invadir o continente africano e gerar escravos. Porém, já por volta do século XVI, já com o descobrimento das Américas, há uma intensificação maciça de invasão ao continente africano em busca de mão de obra. E quem são esses ali agora encarnados que estão no continente africano? Grande parte deles são os mesmos. Isso vai levar um período entre 300 a 400 anos a partir do século XV. Eles vão entre 300 a 400 anos, são as encarnações também daqueles assírios e também dos próprios romanos, que infringiram as leis, levando dor e sofrimento. Então, é uma forma de expurgir, de expiar, reconciliar com as leis universais. Eles vão nascer naquelas condições, serem separados das próprias famílias, serem separados, marido de esposa, os filhos serem comercializados como objetos, tal qual os próprios romanos o faziam. O faziam com os povos. Então, eles estão colhendo, ou seja, aquilo que semeou no pretérito. Isso é importante dizer, porque muitos podem interpretar, então, que há, inclusive, alguns termos que é colocado, Deus como o Senhor do exército, o Senhor da guerra. Então, remete que Deus é um ser vingativo, pregando, então, a lei de Talião. Mas não é exatamente isso, porque à medida que nós vamos desvendando o nosso próprio eu como espírito, nós vamos ver que nós é que solicitamos, muitas vezes, passar por aquelas provações. Estudando mais profundamente a doutrina, nós temos o exemplo, inclusive, no livro Missionários da Luz, pelo espírito André Luiz, a psicografia de Chico Xavier, o caso do próprio Segismundo. Ele vai vir expiar uma condição congênita que já está implantada no perispírito dele, que é o coração. Porque no passado dele recente, ele havia apunhalado pelas costas, atingindo o coração do amigo dele.
né, com interesses mesquinhos, né, de se apossar, né, da mulher do amigo. Então ele vai nascer como a própria consciência dele, tudo aquilo que a gente faz contra o próximo, né, contra os nossos irmãos, vai sendo implantado no nosso próprio perispírito. Lembrando até um exemplo que a própria Stervânia nos trouxe, né, numa dessas aulas mais recentes, é a questão, inclusive, que nos traz ali a Ivone, com o livro Memórias de um Suicida, em que o Mário Sobral, né, que ele não era um comerciante, simplesmente um comerciante, ele tinha uma posição de destaque na sociedade, uma família, né, muito influente em Lisboa, Portugal, e nas vadiagens dele, né, gostava muito de jogo, né, de farras, né, vida noturna, e ele já tinha família. Então ali ele já estava infringindo as leis e arranja um amante. Arranjando um amante depois, né, quando ela resolve abandoná-lo, que ela conhece uma pessoa, ele não aceita aquilo, vai e estrangula com as próprias mãos. Mas aquela impressão ficou muito marcante no perispírito dele, porque logo em seguida ele suicida, né, se enforca, e ele começa a olhar para as mãos e mentalizar intimamente que as mãos dele eram assassinas, que ele não era merecedor de ter aquelas mãos. E aí então vai chegar no ponto, ou seja, de expiar ele próprio, né, na linha do campo mental dele, né, ele vai reencarnar sem as mãos. Então são condições que o próprio espírito, né, é bom explicar isso, porque muitos podem achar então que Deus é que implanta isso, que é Jesus, né, que nos está dando essa punição. Não, somos nós mesmos. Há uma outra forma de expiar muito mais leve, muito mais suave, mas que requer suor, requer lágrimas, que é a dedicação ao próximo, né, que é o amor sem interesse. E isso é muito difícil ainda, né, para todos nós. Então o livro nos vai trazer agora uma situação que eu acho que talvez dentro da nossa, né, humanidade terrestre é a mais comum, que é a questão da expiação em grupo. E essa expiação em grupo, ela está na maior parte dentro de onde? Dentro do lar, dentro do ambiente doméstico. Então é um irmão, né, que não se entende com outro irmão. O conflito começa ali praticamente, ele se estabelece mais a partir dos 7 anos, no momento em que, né, se firma a reencarnação daquele espírito. Então ali eles já começam o desentendimento. São espíritos que estão sob o mesmo teto para que possam se reconciliar perante as leis divinas. Para que se brote ali a relação de amor. Ou o esposo, né, que é muito intransigente, difícil relacionamento, não se entende com os filhos. Se os filhos muitas vezes vai trabalhar com ele praticamente, né, por mais que os filhos se dediquem, o filho não sabe trabalhar, ele exige que o filho trabalhe, né, muito mais além do que os outros e ainda sempre com crítica. Então são, né, uniões para que se possa reconciliar. Mas nós vamos ver também que a espiritualidade, como age a espiritualidade, né, sempre traz algo, um lenitivo, algo que possa orientar e guiar aquela família. Nós vamos ver que sempre dentro daquele mesmo teto há um espírito apaziguador, um espírito que vai ajudar a guiar, a jogar, né, a água na hora que está ali iniciando o incêndio. Então, iniciando o livro, nós vamos ver aqui, primeiro aqui no livro do Consolador, ele nos traz na questão 245, se é justo esperarmos no decurso do nosso roteiro de provações na terra, por determinadas dores, devemos sempre cultivar a prece? E vem a resposta. A lei das provas é uma das maiores instituições universais para a distribuição dos benefícios divinos. Olha que a pergunta está remetendo, né, o roteiro das provações que nós vamos ter que passar. E a lei das provas lá é uma das maiores instituições universais para a distribuição dos benefícios divinos. Só esclarecendo um pouco aqui. Tá? No momento em que o espírito fica,
né, ele fica por um determinado período, né, no departamento de reencarnação, e ali vai sendo traçado, né, toda a sua rota, que na realidade é um caminho, mas que à medida que o espírito também se lhe dedica, esse caminho pode ir sendo alterado. Nada é fixo que não possa ser alterado. Vai depender da conduta, né, daquele reencarnante. Mas o que nos está remetendo aqui, ó, a distribuição dos benefícios divinos. Porque a encarnação é uma dádiva divina. É o momento em que o espírito, né, ele está, vamos falando assim, caminhando, né, talvez mais rapidamente, até por próprio esquecimento do pretérito, tá, de uma forma a expungir os erros e se tornar uma alma, né, mais elevada. Então, essa questão da distribuição dos benefícios, ela vai se dar em quê? O reencontro com almas afins que vai lhe fortalecer, a oportunidade que ele tem, né, com seu livre-arbítrio de tomar as decisões, e sempre é implantado no próprio campo mental dele, né, o que ele, né, concordou e aceitou no mundo espiritual. Então é a nossa consciência. Poucos, né, se dá conta e observam o que a consciência está lhe dizendo. Aí toma a decisão, não, eu vou fazer isso mesmo, depois lá na frente eu conserto isso. É pura rebeldia do espírito. Achar que lá na frente ele vai ter tempo para isso. Continuando a resposta aqui, ela, precisais compreender isso, aceitando todas as dores com nobreza de sentimento. A prece não poderá afastar os desabores e as lições proveitosas da amargura, constantes do mapa de serviços que cada espírito deve prestar na sua tarefa terrena, mas deve ser cultivada no íntimo. É o que é a resignação. Há muitos que se revoltam, né, na condição que se encontra, se revoltam com a pobreza, não aceita jamais a pobreza. E aí se torna mais amarga ainda, né, a questão da revolta. Já vimos, né, várias pessoas, às vezes, numa condição difícil, né, de carência material, carência financeira, né, muito, vamos falar assim, intensa, mas, por outro lado, às vezes, espíritos alegres. Porque há ali a resignação com a condição que se encontra. Mas amam intensamente aqueles que estão junto a eles. E faz com que aquele ambiente, mesmo que paupérrimo seja, é um ambiente de luz, é um ambiente de alegria. Também a gente já viu o contrário, muitas vezes, né, lares suntuosos, né, de destaque, né, casas como, né, palácios, mas, né, completamente fria, sem amor, sem presença, né, de Deus, sem a presença, né, da espiritualidade. Então, por que isso? Nós vamos então começar a compreender a questão da luta expiatória. A luta expiatória, por isso que muitos não compreendem, a riqueza vai trazer a felicidade? Aí está a resposta. Nesse tipo de lar onde há um egoísmo, não há uma relação sincera de amor, né, de relacionamento entre um casal, né, por mais que tenham ali carro, né, novo todo ano, vários, né, serviçais na casa, há viagem para o exterior, mas nem se sentam para dialogar por 5 minutos. Há um isolamento pleno ali. Há uma carência afetiva imensa. Então fica tudo sem significado, né, aquela suntuosidade material. Na questão 246, então explicando um pouco aqui, porque existe uma diferença entre provação, porque a provação é aquilo a qual o espírito se colocou em condições para que possa se elevar dentro daquilo que aprendeu. A provação é como o estudante que se prepara intensamente para realizar um exame, e é o momento agora da aprovação, é ele ir lá fazer o exame e ser aprovado. Ele pode ser aprovado, né, ou com a nota mínima ou com a nota máxima. Até nisso a espiritualidade ainda nos concede essa oportunidade. Há um grau mínimo, né, que você pode, né, exercer, e há aquilo que você pode inclusive se superar.
Então isso é aprovação, é o que nós aprendemos no momento que o espírito está na colônia espiritual. Tá? O espírito, quando ele quer se elevar, o período que ele está ali estagiando na colônia espiritual, lembrando até o que a própria Stervana nos colocou no livro, Memórias de um Suicida, traz muito isso. Quando o Camilo Castelo Branco ele começa a participar das incursões com os grupos de espíritos, vindo atender nas reuniões espíritas, vindo atender pessoas em desespero, outros suicidas que ainda estavam aqui na crosta terrena, perambulando sem nenhum rumo, sem nenhum destino. Então são os trabalhos, né, que eles começam a exercitar, tendo orientações de espíritos mais elevados. Eles têm uma preparação, vamos falar assim, nas escolas, nas próprias universidades. Na Colônia Maria de Nazaré, inclusive, retrata, né, uma grande universidade onde há várias situações de aprendizado para os espíritos, entre as quais, inclusive, cita muito sobre a língua universal, né, que é o Esperanto que é colocado. Então, há todo um aprendizado. E onde está a aprovações? Agora é a reencarnação e você trazer aquilo que você aprendeu. E se nós observarmos a humanidade, né, quantos trabalhos aí têm sido realizados e vocês vão observar, poxa, mas como é que essa pessoa teve coragem de tomar essa decisão de ir agora, depois que formou em medicina, formou em psicologia, formou em direito e está indo lá para o continente africano trabalhar com, né, aquele pessoal que, vamos falar, os sofredores daquelas guerras civis. Né? São crianças com pernas mutiladas, braços, idosos. É o momento em que a alma, né, chama a pessoa para o trabalho. Ela teve a preparação. Então é a aprovação agora. Ela recebeu. Então agora é a hora dela doar. Então isso aí já significa para a gente a vinda, né, de espíritos mais elevados que nós. E que já começam a fazer esse trabalho. Recente agora, foi sexta-feira, eu vi num programa, né, na Discovery, mostrando um americano que ele cuidando de animais mutilados. Ele, inclusive, um cachorrinho que teve as 4 patas mutiladas, e aí ele cria prótese, né, para que o cachorro conseguisse andar, né, e até passear. Aí depois ele está desenvolvendo outra prótese maior, né, para corrigir uma fratura que um elefante no continente africano teve, um elefante de um parque. Não chegou a ser uma fratura, mas houve uma distensão nos tendões e a perna estava só entortando, cada vez mais entortando do elefante. E ele criando uma prótese, né, para que pudesse corrigir aquilo. Então, o respeito também, né, aos outros reinos, né, ao reino animal, ao reino vegetal. Né, quantos irmãos nós estamos vendo aí agora, né, se preparando para ajudar com relação à própria natureza. Então, são as provações. Vamos ver, então, o que o livro, né, o Consolador, nos traz aqui, diferenciando provação e expiação. A provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A expiação é pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Ficou claro a diferença? Então, o espírito rebelde, aquele que teve oportunidade, voltando lá na própria questão do Mário Sobral, quando ele reencarna, ele vai reencarnar numa periferia da cidade de São Paulo, nas condições morando numa casa improvisada entre pedaços de lata e madeira. E aqui havia sido, né, a amante dele, né, naquela época em Portugal, ela retorna ali como a irmã. Uma irmã com 10 anos mais velha. E a mãe, quando desencarna, essa irmã que fica cuidando dele. Trabalha, né, com serviços temporários, né, e volta rápido para casa para cuidar dele. Ele sem os braços. E aí, quando o espírito Camilo vê aquela condição, ele se entristece muito porque ele havia ficado um grande período na colônia espiritual Maria de Nazaré, né, com Mário Sobral, e eles acabaram tendo um relacionamento muito grande, né, de amizade. E ele se condói ao ver, né, o espírito encarnado naquela condição sem braços, né, numa cama completamente improvisada, com madeira, com o colchão já bem desgastado.
aquele sofrimento intenso, porque além da falta dos braços, ele ainda, pelo cometimento do ato de suicidar com a forca, ele criou danos no seu aparelho respiratório, que ficou imprimido ali no perispírito. Então a dificuldade respiratória é muito grande, intensa, um cansaço extenuante o tempo todo. E aí na hora que ele se depara com aquilo, vê aquela pobreza, abaixo da linha da miséria mesmo, ele se condói. A questão da educação, então, nem inexistente, completamente inexistente. Sem nenhuma condições financeiras ou até estruturação física de poder frequentar um banco de escola. E aí o Camilo, não aceitando ainda muito aquilo, o mentor espiritual que vem acompanhar explica ele. Camilo, não se esqueça que o Mário teve tudo. Ele teve uma formação numa das melhores universidades da Europa. E o que ele fez com aquilo que lhe foi doado? Que lhe foi dado pela espiritualidade maior? Ele relegou, jamais fez uso. Se vivia em bordéis, em salas de jogos, jamais valorizou o conhecimento adquirido no banco universitário. Então, como ele não valorizou aquilo, para ele assim foi julgado fora. Então, aquilo que nós desprezamos, que nos é dado pela espiritualidade maior, vai ser carência numa próxima encarnação. É o que ocorre, então, com o Mário Sobral. Por desprezo ao conhecimento universitário que ele havia aurido numa encarnação anterior, ele volta agora como um analfabeto. Então, isso mostra para a gente a condição de reconciliar. Nós temos que reconciliar com nós mesmos. A principal reconciliação é do espírito para com ele próprio. Nesse próprio livro, nós vimos aquela condição daquela senhora, esposa, em que o marido está num conúbio sexual com a amante, e ela na condição ainda tendo a mãe ao leito, à beira da morte, e no momento em que ela se inspira em prece, pede amparo a Jesus, a espiritualidade maior, nada em volta dela se altera. Continua a mãe no leito de morte, continua o esposo naquela condição, mas ela se aure de forças. Ela se prepara para enfrentar toda aquela dificuldade, mas com outro sentimento, com outra animação. Então, porque ela está se reconciliando consigo própria. Então, ela está aprendendo que, se ela está passando por aquela condição, ela tem algum débito. Isso vai sendo mostrado a ela. Então, ela ganha forças do mundo maior para essa superação. Na questão 247, que é a lei da prova e da expiação, vem a pergunta: a lei da prova e da expiação é inflexível? Ou seja, ela não se altera? Eu até brinco com, muitas vezes, os meus alunos, lá na faculdade, falando com eles que tudo aquilo que não sofre revisão não está sendo utilizado. Uma norma que não foi revisada, ela porque ela nunca foi usada. É porque o mundo se move. O mundo é progresso constante. Tudo o que é lei hoje, ela vai ser alterada amanhã. O que não se altera são as leis divinas. Mas as leis divinas é o quê? A base dela é a lei do amor. A lei do amor perdoa, acolhe, ampara. Então a resposta, olha o que nos traz os espíritos. Os tribunais da justiça humana, apesar de imperfeitos, por vezes não comutam as penas e não beneficiam os delinquentes, sursis. Ou seja, o que está nos trazendo de resposta é que até as próprias leis humanas, ela vai criando a sua flexibilidade. A conduta do detento no cárcere faz com que ele pode minimizar a sua pena. Isso não é só no Brasil, não. Muitos acham que o Brasil é muito flexível nisso. Isso, a maioria dos países é assim, os países do Ocidente. À medida que o espírito ou detento, ele se propõe a se melhorar, a ajudar, as penas vão sendo minimizadas.
Aqui o que ocorre, na realidade, é um pouco, né, desses espíritos encarnados trazendo, implantando os conhecimentos que traz do mundo maior. A inflexibilidade e a dureza não existem para a misericórdia divina, que conforme a conduta do espírito encarnado, pode dispensar na lei, em benefício do homem, quando a sua existência já demonstre certas expressões do amor que cobram a multidão de pecados. É aquilo. Se o espírito encarnado, ele se decidir, o grande problema da humanidade vamos dizer, a questão do egoísmo, né? Ele só vê ele. Eu estava vendo até um pouco ontem, no final da noite, na hora que eu havia ligado a televisão, estava no canal, parei e a moça falando assim, eu gosto que todo mundo me ame. Né? E eu cobro das pessoas, às vezes, me amarem. Mas será que ela está amando alguém? Então, normalmente, esse tipo de conduta traz na pessoa o quê? Vai trazer para ela tristeza, isolamento. Porque ela vai ficar muito cobrando dos outros e se ela não tem essa reciprocidade, nem é reciprocidade, porque ela estaria fazendo se fosse reciprocidade. Como ela não, às vezes, alcança isso, por isso que muitos desses artistas se tornam o quê? Se tornam rebeldes, vai para o mundo das drogas, por mais que tenha toda aquela badalação, mas são infelizes. Aí é o processo de egocentrismo. Então, a partir do momento em que o encarnado ele parar de choramingar muito sobre a situação dele e começar a realmente olhar o que está à volta dele e tentar ajudar, quando ele partir para isso, então ele vai alcançar a felicidade. O livro, então, ele começa da seguinte forma lá. Junto de nós, o cavaleiro que se mantinha entre os enfermos caiu em estremeções coreiformes. Estremeções coreiformes, estremeções nervosas, atos agitados. Desferia gemidos angustiados e roucos, como se um guante invisível lhe constrangisse a garganta. Então, são situações que nós devemos, nós que estamos muitas vezes acompanhando ali as reuniões de desenvolvimento mediúnico, reuniões mediúnicas, devemos ficar muito atento e, principalmente, com atenção muitas vezes o que a espiritualidade está nos trazendo, até muitas vezes pela própria intuição, a mediunidade intuitiva, o que pode estar ocorrendo ali. Porque à primeira vista, nós vamos talvez remeter que ali o que está ocorrendo é o quê? Pelo próprio comportamento, pela situação, a presença de espíritos, que talvez estejam influenciando direto a ele, espíritos trevosos, espíritos imperfeitos, espíritos sofredores. Não longe duas entidades de presença desagradável reparavam-lhe os movimentos, sem contudo interferir magneticamente de maneira visível na agitação nervosa de que ele se fazia portador. Então há uma condição ali, tá vendo? Apesar da presença daquelas duas entidades, elas não estão insuflando nenhum campo magnético para aquele comportamento daquele homem, daquela situação. Ainda não se diz que ele é um médium. Ele foi na casa espírita, isso é uma das situações ainda, daquele encontro que eles estão na casa espírita, e observando o atendimento aos encarnados que chegam. E esse comportamento de um desses encarnados, praticamente já é o último a ser atendido ali naquela reunião, então eles começam a observar e vão ver que, apesar da presença daqueles dois espíritos, e os dois espíritos não estão influenciando em nada disso a ele. O doente aparentava madureza física, mas Aulus, esclarecendo-nos com mais segurança, informou comovido. Outro ponto aqui, que está nos trazendo o livro, olha como fala, madureza física. Ao que ele, um envelhecimento precoce.
E aí esse envelhecimento precoce, né, Divaldo até nos traz palestras que esclarece muito isso, né, com muita propriedade, tanto no homem quanto na mulher, a forma muitas vezes da sua conduta vai fazer com que você acelere aquele exemplo da vela. Se você acende a vela, né, somente de um lado, ela vai durar aquele tempo de vida que ela está programada. Se você acende ela dos dois lados, ela vai queimar mais rápido, vai encurtar esse tempo de vida dela. E se você deixa essa vela numa presença de uma corrente muito intensa de ar, ela vai se extinguir mais rápido. Vamos então comparar. Quando a vida normal seria a vela, né, com uma única chama acesa, né, dentro de um ambiente adequado. A partir do momento em que coloca a chama do outro lado, então é o espírito rebelde, que ele acha que é a vida dele, ele tem que aproveitar tudo, não pode perder nada. O Divaldo até comenta, inclusive, né, um exemplo, né, de uma artista americana, que ela participou de 4 festas durante a madrugada. E depois ainda foi presa, né, por estar conduzindo o veículo embriagada. Quer dizer, qual a necessidade de participar de 4 festas durante a madrugada? Então a intensidade então não está respeitando os limites necessários que o corpo precisa para o descanso. Está agredindo ao corpo físico. Então vai ter o quê? Um envelhecimento precoce. Aí a condição, o exemplo, né, da corrente de ar que vai até a vela faz com que ela queime mais rápido, é o quê? São os ambientes, no caso do espírito encarnado, são os ambientes perniciosos. São aqueles ambientes que está carregado de quê? De desejos exacerbados de sexo, de interesses mundanos, ou de interesses, muitas vezes, de ganho de dinheiro de forma ilícita. Também é uma forma, né, de acelerar o próprio processo, tá, de envelhecimento precoce. E aí há um agravante, até maior, que ele muitas vezes não atinge o corpo físico, mas o espírito em cheio. O perispírito e o espírito em cheio. Então vai se tornar aquele escravo, né, do capital, e sem, às vezes, até usufruir daquele que o tem. Nos traz a condição aqui, é um pobre irmão em luta expiatória. E, na realidade, mal atravessou a casa dos 30 anos na presente romagem terrestre. Desde a infância sofre o contato indireto de companhias inferiores, que aliciou no passado pelo seu comportamento infeliz. Aqueles espíritos que estão ali presentes, né, estão vindo visitá-lo. São comparsas, né, do pretérito. E sente a necessidade de estar próximo a ele. Só que aí já a questão, sem a própria influência dos espíritos, a própria presença daqueles espíritos, pelo campo não emitido pelos espíritos, mas o campo vibratório que emana com a presença deles, faz com que ele se remeta ao passado, e aí ele vai estar vibrando no íntimo dele as consequências que ele levou todos aqueles, né, ao delito, aos sofrimentos. E eles estão ali porque considera ele um líder. Então está procurando nele o quê? Um amparo. Não estão vendo ele ainda, não é como inimigo. Muitas vezes a presença desses espíritos é porque estão procurando o quê? Se amparar. Então é difícil muitas vezes identificar isso, por isso que nós temos que, né, numa reunião mediúnica, estar uma reunião coesa, o grupo muito unido. Talvez um médium, né, um médium de sustentação, é que talvez vai ter condições, né, dessa percepção e pode sim ajudar. Né, chama, né, o orientador, e passa para ele, né, a sua percepção, o que ele está observando. Ou o médium de clarividência, o que ele está vendo. O de clareaudiência, o que ele está ouvindo muitas vezes do colóquio daqueles outros 2 espíritos. Então nós temos que tentar distinguir isso, que ali a condição não é uma condição obsessiva do espírito. Na realidade não deixa de ser um processo obsessivo, mas não daquele obsessivo de vingança. São aqueles, vamos falar, aliciados que vêm procurar o seu líder. Nós estamos sem rumo, perdemos a liderança. Um bando de soldados, né, sem um comandante, né, eles ficam, né, completamente perdidos, desorientados.
E eles vão procurar o comandante deles. E agora, o que nós vamos fazer? Qual a nossa missão? Qual a nossa próxima missão? E aí a presença deles ali é como se fosse isto.